Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai resolver dois exercícios de assíntotas horizontais, certo? Um mais tranquilo e um mais complicadinho, certo? Vamos lá. Ele dá a função aqui e pede para você calcular as assíntotas horizontais ao gráfico dessa função. Então vamos lá. Passo por passo, igual eu já tinha falado para vocês. Certo? Eu vou recopiar a função e já deixar o x que tem o maior expoente em cima e o maior expoente embaixo em evidências, tá? Certo? A primeira coisa que você tem que fazer é deixar em evidência o x com o maior expoente em cima e o x com o maior expoente embaixo. Certo? Ficou dessa forma. Agora é calcular o limite com x tendendo a infinito e o limite com x tendendo a menos infinito e o exercício está feito, tá? Se a função convergir em algum desses casos, a função já tem assíntotas horizontais ao gráfico dela, tá bom? Então vamos lá calcular esse limite ao infinito primeiro, certo? Vamos lá. Vocês conseguem ver que x ele é um número positivo, tá? É um número muito grande, certo? Então ele não é zero. Então eu posso cortar esse x com esse x, certo? Então eu vou deixar bem claro aqui que x é diferente de zero e cortei, certo? Quando o x ele se aproxima do infinito, vai se tornar um número muito grande, tá? Tudo isso aqui e essas fraçõezinhas, elas vão todas para zero, tá? Porque o x está embaixo tem um módulo muito grande, então tudo isso vai para zero, certo? O que sobra? 1 sobre 3, que é 1/3. Então, a gente tem, quando x vai para infinito, a função converge para 1/3, tá? E se vocês verem, é a mesma coisa, o limite com x tendendo a menos infinito dá a mesma coisa, tá? Isso aqui vai continuar indo para zero, certo? E a gente vai ter que essa função tem apenas uma assíntota horizontal, que é y igual a 1/3, tá? Eu coloquei aqui que o limite é igual, certo? Dá na mesma, porque vai tudo, continua indo tudo para zero, tá? Porque mesmo isso aqui, mesmo o x nem sempre sendo um número positivo, esse x quadrado, por exemplo, mas esse x a terceira não é, ele é um número negativo, certo? Mas o módulo dele é muito grande e joga isso aqui para zero da mesma forma. Então, a gente vai ter uma assíntota horizontal nesse caso, que é y igual a 1/3, tá? Exercício feito. Próximo exercício. Esse aqui é um pouco mais complicado, mas exige um pouquinho mais de atenção de vocês, tá? Calcule as assíntotas horizontais ao gráfico de g de x, certo? Vocês conseguem ver que tem um módulo, e nesse caso, quando eu tendo para mais e menos infinito, vai dar um número diferente, tá? É importante que vocês prestem bastante atenção, porque pode acontecer isso, tá? Então vamos lá. Vou recopiar a função, certo? E já deixar o x com maior expoente em evidência em cima e em evidência embaixo. Em cima, ele sai com um módulo, certo? Mas o que está dentro continua igual no caso anterior, tá? Então a gente vai ter vai ficar dessa forma, minha função com x em evidência, certo? Agora eu vou calcular os limites com x tendendo a infinito e com x tendendo a menos infinito. Tá? Vocês conseguem ver que o x ele é um número positivo, tá? O x da terceira vai ser um número positivo porque x é um número positivo. Aqui vai ser positivo, aqui também vai ser positivo. E ambos são diferentes de zero. Tá? Então eu posso cortar, porque quando eu tenho um número dentro do módulo que ele é positivo, ele sai do jeito que ele está, certo? Ele não troca sinal, ele sai do jeito que ele está. Então eu vou deixar aqui, ó. Como o x ele é maior do que zero, o que está dentro do módulo sai do jeito que está, certo? A gente vai ter que isso aqui fica dessa forma, certo? E eu posso cortar, porque ele é maior do que zero. Eu já deixei explícito aqui que é maior do que zero. Então eu cortei, vai dar 1/3, porque vai sobrar 1 sobre 3, porque tudo isso aqui vai para zero. Tudo bem? Tudo isso aqui vai para zero, como a já tinha visto do exemplo anterior. Vai ficar o módulo de 1, certo? Sobre 3, que dá 1/3, certo? Então, quando x vai para infinito, a função converge para 1/3. Agora, vamos ver o que acontece quando x vai para menos infinito. X vai para menos infinito, aqui vocês conseguem ver que tem uma pegadinha aqui, certo? Isso aqui continua sendo... Agora, isso aqui, o que está embaixo, esse x da terceira que está embaixo, no denominador, ele vai ser um número negativo, certo? Porque x é um número negativo, quando você pega um número negativo e eleva a terceira, ele continua sendo negativo, certo?
E o que está dentro do módulo vai ser negativo também. E quando eu tenho alguma coisa negativa dentro do módulo, eu troco o sinal. Então isso aqui, esse x a terceira que está dentro do módulo, ele vai sair com o sinal trocado. Tá? Ele vai sair eu deixo bem claro que o x é maior do que... x é menor do que zero, desculpa, viu, galera? X é menor do que zero. Então, o x a terceira que estava dentro do módulo, ele sai com o sinal negativo. Tudo bem? Vai ficar dessa forma. Tá? Agora eu posso deixar... porque é como se fosse um menos 1 multiplicando aqui, né? E quando eu tenho uma constante no meu limite, multiplicando minha função, eu posso jogar ela para fora do limite, certo? Aí eu vou ter um limite igual desse, daqui de cima, mas eu vou ter que o menos 1 vai ficar aqui fora, tá? E eu, nesse caso, eu poderia cortar o x a terceira aqui embaixo com o x a terceira aqui em cima, porque eles são números diferentes de zero, tá? Mas a gente sai com esse menos 1 para fora, e vai ficar dessa forma, tá? Eu cortei o x a terceira, veio o sinal de menos para fora, por causa que tinha um menos 1, né? Multiplicando. E tudo vai para zero, igual no exemplo anterior, igual no outro limite que eu coloquei aqui em cima, tá? Então vai ficar menos 1/3. Então essa função ela tem duas assíntotas horizontais, correto? Ela tem duas assíntotas horizontais. Então, agora eu vou colocar minha resposta, tá? Para formalizar. Muito importante. É muito importante que vocês saibam como escrever na prova. E é assim como vocês devem escrever, tá? As retas y igual a 1/3 e y igual a menos 1/3 são assíntotas horizontais ao gráfico. Esse gzão é gráfico da função g, certo? É assim que vocês devem escrever. E eu coloquei o gráfico aqui para vocês verem que quando ela vai para menos, quando x vai para mais infinito, a função ela tende a um número que é 1/3, e quando x vai para menos infinito, a função vai se estabilizando em volta do menos 1/3, tá? Para vocês verem que tem essa diferença. E geralmente quando tem módulo, isso costuma acontecer. Então, abram o olho, tá? Então, por esse vídeo é só, galera. Um grande abraço para vocês. Falou!